Schopenhauer tinha traduzido a filosofia indiana, então Freud deve ter lido isso no Schopenhauer ou numa leitura de segunda mão feita a partir de Schopenhauer, mas era um pouco esse efeito que isso teve. Então, o Freud coloca esse movimento e passa a dizer que para que a vida seja possível, é preciso que exista uma ação outra para que a operação, que foi descrita aqui a tarde toda, de captura por representações, para que as representações, que as Vorstellungen capturem, né, o aparelho se dê, para que o mundo do desejo se constitua, e o mundo do desejo não é um mundo qualquer, é um mundo, né? Quer dizer, o Freud, então, coloca toda a nova questão que ele se apresenta, que é sobre a efetividade ou não de se constituir um aparelho psíquico. Né? Quer dizer, o que trabalha, sobretudo a partir de 1920, é que o aparelho psíquico ele não vai ser constituído automática e gratuitamente. Ele tem uma série de condições de construção, um dos quais é essa gestão permanente entre pulsão de morte e pulsão de vida, né? Onde a pulsão de vida, como tentativa de ligação, de limitação da pulsão de morte, vai tentar, de uma certa maneira, fazer que o mundo das pulsões, dessas forças, sejam capturadas por representações, entre num certo metabolismo, tal como foi descrito na primeira tópica, de forma, inclusive, que é possível organizar o mundo a partir desse primado do desejo e do princípio do prazer. Né? Mas esse é um movimento secundário, que não necessariamente é dado. E o que é interessante, o que é importante aí, é que essa dimensão da pulsão de morte não regulada pela pulsão de vida, né, que o Freud vai, ora, apresentar sobre a forma do silêncio, né, exatamente porque é uma experiência que está fora da ordem da palavra, mas, ao mesmo tempo, vai ser a fonte para o Freud pensar muito naquilo que ele vai chamar posteriormente do mal-estar civilizatório. A dimensão da violência, a dimensão da crueldade, a dimensão do domínio, que vai se dar por conta de toda essa energética expansiva das intensidades que não seriam reguladas pelo princípio do prazer, né, e onde o que o ser quer é fazer essa descarga. Então, o que o Freud, me parece, recoloca, e há uma descontinuidade na sua obra nesse momento, né, nesse princípio fundamental, me parece que é uma ideia importante que não estava tematizada na época do projeto, mas eu acho que a partir de aqui se coloca, é que a nossa condição de sermos viventes, mesmo do ponto de vista biológico, depende da construção de um aparelho psíquico. Isto é, nós não temos viabilidade biológica de nos mantermos vivos sem que nós construamos um aparelho psíquico. Talvez o Hume dissesse, sem que nós construíssemos uma natureza humana, né? Que eu acho que seria o equivalente do Freud e do Hume. Né? É preciso construir um aparelho psíquico para que nós sejamos biologicamente viáveis. E, nesse sentido, a ideia de aparelho psíquico é aparelho mesmo. Vejam bem, porque há uma certa dos tradutores do Freud dos últimos anos, em geral orientados por uma certa leitura lacaniana, de dizer que a palavra não é aparelho, é aparato. Aparato não é aparelho, mas é aparelho. Né? E aparelho por quê? Porque o Freud está dizendo que nós, humanos, nascemos com um aparelho a menos. Nós nascemos com um aparelho digestivo, um aparelho nervoso, um aparelho circulatório. Este é o sentido da palavra aparelho, do Freud, que teve lá a sua educação biológica. E quando ele usa a palavra aparelho psíquico, ele quer dizer que a gente nasceu com um aparelho a menos
e que esse aparelho tem que ser constituído para que a nossa vida biológica seja possível. Sem essa vida simbólica, a vida biológica não. Este é o problema, me parece fundamental, que o além do princípio do prazer, toda isso que vem a partir de 1920 é colocado. Quer dizer, nós precisamos construir um aparelho simbólico, denominado aparelho psíquico, como um aparelho a mais para lidar com uma experiência básica da nossa condição de vivente, que ela não se sustenta por si própria. Eu acho que a função, exatamente, da descoberta, da invenção, da ideia da pulsão de morte, é exatamente de mostrar como existe no interior da vida um princípio anti-homeostático, que é a ideia da pulsão de morte, enquanto que o Freud, no seu primeiro momento, até além do princípio do prazer, ele trabalhou com um princípio homeostático vitalista da vida e não um princípio anti-homeostático que começa a aparecer aqui com a ideia da pulsão de morte, e onde o ponto essencial é esse. É preciso que nós constituamos, repito, um aparelho biológico seja possível. E esse aparelho é um aparelho que tem que ser permanentemente gerido. Ele é um aparelho exatamente porque ele não é marcado pelo automatismo e a homeostasia dos outros aparelhos vitais. Ele é um aparelho que tem que ser permanentemente gerido. Qualquer coisa desorganiza esse aparelho, né? Quer dizer, uma perda, uma doença, né? Qualquer coisa é capaz de entortar o aparelho, de maneira que é preciso que o processo de gestão do aparelho seja permanente e infinito, na medida em que, a qualquer momento, o aparelho é capaz de entortar e perder a sua capacidade de digerir a sua condição de afirmação da vida. Mas é isso. Muito obrigado. Cruzar ideias aí, né? Hã? Meia hora, né? Um papo de meia hora. Hã? Gente, eu vou abrir, então, a considerações, comentários e a discussões. A gente vai fazer dessa última sessão uma sessão de questões, de problemas. Então, se alguém quiser se aventurar a começar, fique à vontade. Se não, talvez a mesa também queira já tomar a palavra. Fiquem à vontade. Acho que o primeiro ponto aqui é, voltando a esse esquema do Renato, acho que está claro, quer dizer, acho que nas exposições, tanto do Freud quanto do Hume, quer dizer, que para o Freud, a alucinação, enquanto forma de realização do desejo, ou desejo que se materializa como uma alucinação, ela é uma forma de constituição do mundo, do que filosoficamente se chama mundo, né? Quer dizer, o mundo, você chamou ordem, né? Ou constituição de sentido, ou constituição do mundo, ou de um mundo, ele está marcado por essa dimensão do desejo, a dimensão do desejo que, em relação à hipótese do além do princípio do prazer, implicou que a pulsão de morte foi mantida, regulada pela pulsão de vida, que vai afirmar a possibilidade do desejar enquanto condição do vivente, e que isso, a maneira como o desejo se delineia como cenário, isso é uma maneira pela qual um mundo se constitui. De mundaneidade, de sentido, seria constituído exatamente por isso, né? Quer dizer, uma outra forma de falar dessa alucinação, numa linguagem freudiana que não apareceu aqui, mas eu tenho a impressão que seria uma linguagem importante, é a linguagem da fantasia. Eu acho que, através da ideia de fantasia, a gente teria toda uma aproximação
é a versão freudiana de uma teoria da imaginação do Hume, né? Quer dizer, enquanto que a pulsão se aproxima da ideia de paixão, a fantasia é aquilo que, com uma certa roupagem, né, encorpa a pulsão, dá sentido à pulsão, direciona a pulsão. Exatamente. Né? Quer dizer, então, nesse ponto, a ideia de alucinação ela tem uma relação importante com o conceito de fantasia ou de fantasma, como aquilo que direciona, dá ordem